Olá, meus amigos. Meu nome é Cláudia Matos, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês, dessa vez sobre o capítulo 7 do livro Primícias do Reino, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Franco. É o capítulo intitulado O Paralítico de Cafarnaum, que está no Evangelho de Marcos. Mas antes de começarmos a exposição, vamos ler uma página e fazer a nossa prece inicial. A página é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, por Emmanuel, no capítulo 37, intitulado Seria Inútil. Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 27. E segue o comentário de Emmanuel. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio, que desafiasse o ignorante, rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Vamos orar? Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, para que mesmo distantes uns dos outros, possamos juntos nos irmanar, conectando as nossas mentes e os nossos corações aos ensinamentos de Jesus. Que possamos assimilar sua palavra, confortando nossos corações e, acima de tudo, que possamos praticar o seu Evangelho para o nosso crescimento espiritual e de todos aqueles que nos rodeiam. Que as leis divinas gravadas em nossa consciência possam nos conduzir hoje e sempre, especialmente quando a nossa fé vacilar por invigilância. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada, Jesus, por suas bênçãos. Obrigada, Irmã Rosa, Irmã Anália Franco, pela sua casa que nos acolhe. Obrigada aos benfeitores espirituais por sua presença nesse momento, em nossos lares, onde quer que estejamos. E obrigada aos nossos anjos guardiões pela doce companhia. Que assim seja, graças a Deus. Então,
Vamos ao nosso estudo. Ler os livros de Amélia Rodrigues é encher o coração de lirismo, de poesia. Eu sou fã, desde que li esse meu primeiro livro foi justamente esse, Primícias do Reino, porque Amélia nos fala assim dos bastidores dos evangelhos. E em Primícias do Reino, ela nos fala exatamente das origens do Evangelho de Jesus, de suas primeiras pregações e dos momentos em que o Mestre fazia com que todos percebessem a misericórdia de Deus através de seus conhecidos milagres. Amélia nos transporta àquele tempo e hoje, 2020 anos depois, vamos descansar um pouco o nosso coração falando de Jesus, de fé, de solidariedade e de reforma íntima. Vamos fazer um breve resumo da passagem do Evangelho de Marcos, interpretado por Amélia, e comentar alguns trechos à luz da doutrina espírita. Nos conta Amélia Rodrigues, nesse capítulo 7, de Primícias do Reino, que Jesus adorava Cafarnaum e por isso decidiu começar lá o seu ministério de amor, conforme expressão por ela mesma utilizada, ministério de amor. Pedro estava muito feliz porque Jesus havia escolhido sua casa para operar as suas curas, fazer as suas preleções. E foram muitas curas naquele dia. Pessoas chegavam atormentadas por diversos males físicos, mentais, espirituais, e saíam da casa de Pedro sorridentes após a imposição das mãos de Jesus ou apenas com a vibração da sua voz. Aí, lá pelas tantas, Pedro nota Jesus muito abatido, cansado, e Pedro então o retira dali, o leva até a praia, onde o mestre se põe a meditar. E num dado momento, Pedro percebe lágrimas nos olhos de Jesus e imagina que ele esteja chorando de felicidade em função dos acontecimentos bem-sucedidos daquele dia. E Jesus então responde a Pedro: choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. Pedro não entende. Jesus se expôs aos fariseus, aos escribas, que escondidos assistiram às curas, mas muito mais que isso, o que incomodava o Cristo naquele instante era a falta de juízo e perseverança das pessoas, em especial de uma dessas pessoas que ele havia curado. Era Natanael ben Elias, que tempos atrás havia contraído uma doença e essa doença lhe provocava paralisias frequentes, febres fortíssimas, até que de repente ele se viu completamente paralisado, seu corpo foi ficando cheio de feridas, em cima de uma cama, sem poder se movimentar. Ele não tinha mais esperança, era um miserável, tanto física quanto moralmente, como ele mesmo dizia que se sentia. Até que ele ouve falar de Jesus, ansiava por conhecer Jesus e a sua fé lhe garantia a certeza de que seria curado. Ele estava louco para mudar de vida. Natanael então pede a uns amigos que o levem até Jesus. E como ele não podia se locomover, os homens se juntam e levam o Natanael com cama e tudo. Só que quando chegaram na casa de Pedro, aquela multidão na porta não permitia que os amigos chegassem perto da casa para poderem passar com a cama pela porta e chegar a Jesus. E então os amigos sobem umas escadas laterais da casa, abrem uma entrada no teto, no forro, e por ali passam com o corpo de Natanael na cama. Entram com cama e tudo, Natanael deitado, e eles descem com cordinhas até chegar no chão,
no cômodo onde Jesus estava. Jesus, vendo aquilo, então pergunta a Natanael: crês que posso te curar? Natanael fica muito assustado porque Jesus sabia seu nome. Então ele responde: creio. E Jesus, sem tocá-lo, impõe sua mão à distância e diz: teus pecados estão perdoados. E aí, diante da visível incredulidade do paralítico, Jesus completa: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Levanta, toma tua cama e vai para tua casa. No capítulo 15 do livro A Gênese, intitulado Os Milagres do Evangelho, Kardec nos fala das curas operadas por Jesus, nos esclarecendo sobre a manipulação dos fluidos e de sua ação no perispírito. As curas realizadas por Jesus têm como base a sua poderosa vontade, as suas elevadíssimas energias magnéticas e o grande amor demonstrado por ele por todos os sofredores. Mas hoje nós vamos nos deter no aspecto moral da passagem dessa cura. Porque as palavras teus pecados estão perdoados, por que essas palavras foram suficientes para fazer aquele paralítico voltar a andar? Nós sabemos que pela pluralidade das existências, expiamos faltas do passado, sofrendo na atual existência o efeito de causas passadas de nossas próprias atitudes. E assim vai ocorrer sempre, uma encarnação atrás da outra, até que paguemos o último ceitil, como disse Jesus em outra vez. A enfermidade daquele homem era uma expiação de algum equívoco que ele havia praticado, e quando Jesus lhe diz que ele pagou as suas dívidas, mostra que a expiação daquele homem havia terminado. Porque Jesus só atuava, só curava, nos casos em que as expiações estivessem terminadas, porque ele era humilde e jamais havia de contrariar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, em seu capítulo 9, diz que o paralítico de Cafarnaum era um espírito em expiação. Num corpo entrevado, resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abria o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Finaliza Rigonati. A afirmação de Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados, indica o término da expiação do doente, em decorrência da manifestação da lei de causa e efeito. Como a gente pode ver, aliada ao fato da expiação ter terminado, a gente tem a questão da fé, muito forte, muito robusta, por sinal, em Natanael, que pediu o auxílio de amigos, e esses amigos atuaram como verdadeiros benfeitores espirituais, só que encarnados, para que ele pudesse chegar até Jesus. A importância dos amigos, né? Quantas vezes na vida a gente já não se viu amparado, conduzido por amigos sinceros e bem-intencionados. Em todos os momentos, especialmente esse que a gente está vivendo agora, a solidariedade é uma caridade, é uma prática muito bem-vinda. Nós podemos erguer nossos amigos caídos com a nossa amizade, com o nosso carinho. Temos sempre como ajudar alguém. Basta a gente prestar atenção
nas oportunidades que nos surgem. Às vezes a gente está distraído, né? Mas agora a gente está com um pouquinho mais de tempo de prestar atenção. Veja então que Natanael, ele fez o movimento inicial, não é? Porque ele tinha fé, ele quis chegar até Jesus. E os amigos representaram naquele momento, ao transportar Natanael com aquele sacrifício todo, esses amigos representaram tudo o que o esforço, a boa vontade, a caridade, o trabalho e a união podem promover por nós mesmos e pelos outros, os próximos. Independentemente do tipo de enfermidade, o processo de cura, ele só se concretiza com a devida superação dos obstáculos. E ali, naquele momento, esses obstáculos estavam simbolizados na palavra multidão. A multidão que estava na porta, né, da casa de Pedro. Nós podemos também interpretar a atitude dos amigos de levar a cama para cima da casa para poder entrar pelo teto, como sendo também um simbolismo de elevação de padrão vibratório, né? Levantaram Natanael. E essa elevação de padrão vibratório, a gente sabe que auxilia muito nos processos de cura. Por isso a importância dos passes, da oração, tudo que nos eleva, nos cura, nos auxilia. Não são poucas as dificuldades que encontramos na hora de lutarmos pela nossa regeneração. Às vezes, os obstáculos parecem assim intransponíveis, em função de bloqueios que nós nos impomos na busca constante desse tão sonhado equilíbrio. Mas com perseverança, com confiança, com amor em Cristo, a gente consegue superar essa multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho. São as montanhas de que falava Jesus. Ele não disse: a fé transporta montanhas? Perdoando os pecados cometidos por Natanael, ou simplesmente dizendo-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda, Jesus nos faz lembrar muitas questões, muitas coisas envolvidas nessa frase. Levanta, toma tua cama e anda. Ele fala de livre-arbítrio, de lei de causa e efeito, de arrependimento, das provas e expiações que temos que cumprir, por isso a reencarnação. Ele fala do trabalho de melhoria espiritual. Nessa passagem a gente vê a manifestação de solidariedade, a gente vê a misericórdia de Deus, a reparação das faltas cometidas, várias. Jesus fala: pega a tua cama e anda. Ele diz: não pare, não volte atrás, anda. A expressão é imperativa, levanta-te, e está carregada de grande magnetismo e determinação. A partir daquele momento, não existe mais um paralítico, mas sim um espírito que precisa adotar uma nova atitude, se dispor ao trabalho, não esquecendo, no entanto, de que ele carrega consigo resquícios, resíduos de uma experiência menos feliz que viveu anteriormente. Essa palavra cama, inserida na expressão toma tua cama e anda, revela o quanto é importante a gente transportar, a gente se resignar e arcar com humildade e esperança as experiências vivenciadas e as lições que foram aprendidas, até que essa cama não seja mais necessária na nossa vida. Temos que nos lembrar que antes de Natanael ser colocado à frente de Jesus, ele se encontrava paralítico, deitado, preso a uma cama. Agora, porém, após a cura operada pelo mestre, a situação é outra. Ele já está andando, isso é,
ele já está iniciando a sua caminhada em direção ao seu futuro. Nós vemos também a manifestação de um dos mais sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, que é o perdão. A paralisia simboliza ao mesmo tempo o auto-perdão, que é aquela expiação que foi aceita por Natanael no planejamento reencarnatório, e a busca para remediar essa expiação. E também o auto-perdão, né? Além do auto-perdão, o perdão de Deus, que lhe deu a chance de reparar seus erros em uma nova experiência reencarnatória. Então, o perdão e a misericórdia divinos não tiram da gente o nosso mérito próprio quando a gente se reabilita, mas são fatores de aprendizado que a gente tem que registrar na memória de nós, espíritos, que vão servir de base para as nossas novas conquistas evolutivas. Conhecendo as nossas deficiências, Jesus veio até nós para que saibamos, vejam, essa expressão eu usei numa palestra anterior sobre fé, né? Que a gente precisa saber. É disso que Kardec fala, é disso que Emmanuel fala, que não é ter fé, não é crer, é saber. Então, a gente precisa saber a extensão da grandeza e da misericórdia do Criador. Jesus, como construtor e governador do planeta Terra, ele nos revela a lei de amor e mostra também que, como guia e modelo, ele é a representação do que precisa ser e do que será a espécie humana do futuro. Da perfeição crística. É isso que a gente precisa almejar ser. Não é vaidade dizer que queria ser como Jesus. Muito pelo contrário. Ao dizer levanta-te, Jesus está falando com cada um de nós. A autoridade dele se evidencia na palavra e no exemplo. E essa é a fórmula que nós temos que aplicar em nosso processo de melhoria espiritual. Quando Jesus fala, toma tua cama e vai para tua casa, é o mesmo que ele dissesse, aproveita as provas, as expiações, aproveita cada oportunidade de reencarnar e continua no teu progresso espiritual. Vai para casa. Não é só a casa física que ele fala da casa íntima, em busca do autoconhecimento e da evolução que a gente precisa. A cura do paralítico mexeu com todo mundo, comoveu todos os presentes e nos comove, mexe com a gente ainda hoje, não é verdade? A atitude de Natanael, que depois de ouvir Jesus se levantou, pegou sua cama e saiu, revela ali o processo educativo que é estabelecido pela evolução. Quando o aprendizado é efetivo, ou seja, quando a gente ouve a verdade, entende Jesus. Então, isso é o aprendizado efetivo. A gente ouve, entende e pratica. Quando isso acontece, existe a indicação de que essa lição não só foi aprendida por nós, como também nos impulsionou a prosseguir em busca de novas conquistas. A gente vê ali que o Natanael se levanta, ele ergue seu padrão vibracional. E lá na página inicial, Emmanuel diz, comentando uma outra passagem de cura de Jesus, que é a passagem da cura de um cego, Emmanuel diz que se a gente ouve a verdade e não entende, não pratica, estamos dando sinais de paralisia espiritual.
Então, essa postura do paralítico de Cafarnaum mostra igualmente que Jesus o deixou livre para agir por si mesmo e lhe conferiu uma disposição de caminhar, de conduzir e de levar consigo o instrumento da sua provação, que era a cama. A admiração de todos os presentes indica, de uma certa forma, que aquela multidão que estava ali cercando Jesus aprendeu alguma coisa, né? O ensino verdadeiro, ele sempre provoca alguma reação, mas o nível de aprendizado é variável, de acordo com o nosso padrão evolutivo. Em umas pessoas causará apenas admiração, uma admiração propriamente dita. Em outros já vai provocar uma reflexão e, em terceiros, finalmente, resultará em uma atitude para a transformação espiritual. Mas de qualquer forma, porém, a lição fundamentada no bem, ela deixa marcas para sempre, marcas eternas. E quando provoca a admiração, se transforma em exemplo. Em um exemplo que vai poder ser seguido por todos em algum momento. Mas vamos voltar à narrativa de Amélia Rodrigues. Amélia nos conta que Jesus sabia que Natanael, logo após voltar a andar, ao invés de ir para sua casa física, para sua casa íntima, foi para uma estalagem repleta de homens truculentos e de mulheres de má vida, como relata Amélia. Natanael foi comemorar a sua cura com muita música, vinho e vaidade. Numa alegria infantil e fugaz, Natanael contava aos amigos, meio embriagado, como tudo aconteceu. Então, quando Pedro nota que Jesus chora, era por Natanael. Era por Natanael e por todos aqueles que não entendem o vá e não tornes a pecar, o vá e não olhes para trás, não contes a ninguém, não voltes à aldeia. Era por Natanael e por essas pessoas que Jesus chorava. Jesus estava triste porque ele percebeu naquele homem, e estava certo que em muitos outros, que nós, por vezes, não valorizamos de fato as alegrias, os livramentos, os milagres diários que acontecem em nossas vidas. Não tornar a pecar significa nos modificarmos, buscarmos a nossa reforma íntima, deixando o homem velho para trás e nos apresentarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, como homens novos. Mas, como disse Jesus em uma outra passagem, não adianta colocar remendo novo em roupa velha. A mudança tem que ser real, porque senão uma hora esse remendo vai acabar rasgando. Quando Jesus diz não olhe para trás, ele quer dizer que a gente tem que seguir em frente com a vida, tocar nosso barco, sem deixar que lembranças do passado nos paralisem e nos impeçam de evoluir. Quem de nós não erra? Se assim fosse, a gente não estaria aqui ainda. Portanto, o que temos que fazer é buscar reparar o erro e não ficar remoendo o passado. Não faz bem, só nos adoece. Temos que agradecer as bênçãos com atitudes de vida nova. Perdoar de fato, nos perdoar, para que a gente possa aproveitar e vivenciar o perdão de Deus. Numa outra passagem de cura, Jesus diz à pessoa assim: não voltes à aldeia. Quando ele diz para a pessoa não retornar à aldeia, é o mesmo que dizer assim: não fica cultivando paisagens mentais que estimule um retorno para a causa das nossas aflições.
A aldeia tem esse significado. Reforma íntima. É disso que Jesus nos fala o tempo inteiro nessa passagem. E como nos conta Amélia Rodrigues, Jesus diz assim a Pedro, olha que mensagem linda que Jesus passa a Pedro. Ele diz, a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica. Eu sei, porém, que não podeis me entender, e mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento à iluminação de consciências. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e indesejados, mas esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade e lentamente elaborará a era da paz e da alegria, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. Lindo, né? Eu abro aqui um parêntese para lembrar que se a gente ler esse livro, Primícias do Reino, com bastante atenção, a gente vai poder encontrar em cada capítulo uma menção ao Evangelho. Cada capítulo desse livro, ele está atrelado a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nesse caso, nesse capítulo, eu interpreto como sendo o capítulo 6 do Evangelho de Kardec, um dos capítulos mais bonitos, que é o Cristo Consolador. É aquele capítulo que a gente tem que ler sempre, mesmo quando a gente está muito bem. E quando a gente não está bem, é um bálsamo. Então, esse capítulo fala do Cristo Consolador, que Jesus, um médico dos médicos, que nos cura, mas que também nos adverte de nossa responsabilidade sobre os nossos males. Por isso Jesus diz, vá e não voltes a pecar, para que nada de pior te aconteça. Essa é uma das falas de Jesus. Nesse capítulo também, a Amélia está nos lembrando do Consolador prometido que Jesus falava a Pedro, do Espiritismo, que de uma forma mais clara nos sugere mudar para acompanharmos e podermos promover as mudanças. A acordar para a regeneração que se faz necessária dentro de cada um de nós, porque o planeta está sendo modificado, está em plena transição, transição essa operada por nós mesmos. Jesus nos convoca todos os dias a termos fé, a sermos solidários. E nesse momento de pandemia, nós temos inúmeras possibilidades de nos auxiliarmos, de sermos caridosos, orar, vibrar, fazer irradiações mentais pelos doentes, pelos nossos familiares, por aqueles que estão trabalhando, seja de que maneira for nessa pandemia. Não podemos nos esquecer também de orar pela espiritualidade, pelas equipes espirituais, pelos socorristas, pelos médicos do espaço, pelos nossos anjos guardiões que tanto têm trabalhado. As nossas orações podem auxiliá-los também, fortalecê-los, eles percebem. Isso também é ter fé, é ser caridoso, ser solidário. É tempo também da gente aprender a praticar e valorizar atitudes carinhosas e que andavam tão esquecidas por nós, né, nesse corre-corre diário que a gente foi obrigado a serenar, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Agora é mais casa para muitos ainda. Outro dia mesmo,
Eu fui surpreendida por uma amiga da minha neta mais velha, que sabendo que eu estava doida para aprender a fazer pão, me mandou um pedaço de um pão caseiro que ela fez, receita da sua avó. E disse assim, é uma receita de vó para avó. Ah, que bonitinha, né? Aí vejam, um gesto tão simples, mas tão carinhoso, me fez um bem assim enorme à alma. Então ela me deu pão para carne e um alimento para o meu espírito. Como diz Emmanuel na página inicial, se um homem ouviu a verdade e não compreendeu essa verdade, ele mostra sinais de paralisia espiritual. E foi o que aconteceu com o nosso amigo, né? Com Natanael. Ele foi curado de uma paralisia física, mas ainda havia a paralisia espiritual. É hora da gente se movimentar, da gente envidar esforços pela nossa reforma íntima, que sabemos é muito difícil. Tanto no passado quanto no presente, continuam chegando até Jesus os doentes do corpo e da alma, e dele recebem um amparo para que possam suportar ou solucionar os tormentos que lhe marcam a existência. Mas Jesus nos demonstra todos os dias que está entre nós. Nós é que precisamos estar de fato com Ele. Precisamos perceber que a nossa fé não pode esmorecer diante das dificuldades. Jesus nos pede isso, que nos movimentemos uns pelos outros. Jesus todo dia pede que nos transformemos. Ele nos promete a sua companhia, o seu consolo, o seu conforto e o seu auxílio quando ele diz assim: bata e a porta se abrirá. Mas nos adverte: não tornes a pecar, para que nada de pior lhes aconteça. Me desculpe pela emoção. Agora a gente vai apresentar um áudio com a prece final, feita pela nossa irmã Maria Alice, colaboradora da casa também, quando então os nossos amigos espirituais farão uma irradiação para os seus lares e magnetizarão a água. Se concentrem, recebam esses fluidos benditos. Obrigada a todos pela atenção e muita paz. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecer aos bons espíritos que nos protegem, nos orientam e nos inspiram a seguir o caminho do bem. E neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, eis que surge à nossa frente uma intensa luz branca que aos poucos transforma-se na imagem do nosso Mestre Jesus, que com seus braços erguidos e um sorriso amoroso nos envolve numa atmosfera de paz. E nós, humildemente, suplicamos ao nosso irmão maior que suas energias de amor sejam propagadas para todos os lares, que nossos irmãos sofredores recebam o bálsamo para o alívio de suas dores e sofrimentos, e que todos nós, interligados pela prece, recebamos os fluidos benfazejos que irão alimentar nossas almas de paz e esperança. Aproveitando este momento sublime, rogamos ao alto, pela fluidificação das águas, que sejam magnetizadas com um remédio nutritivo que auxiliará no combate de nossos males, nos trazendo conforto, paz e harmonia em nossas vidas. E rogamos também pelo auxílio da nossa querida e eterna Irmã Rosa, através do seu hino de louvor, que ora se inicia. Bendita sejas tu,
quase divina rosa, Espírito de luz baixado sobre a terra, que pairas entre nós na missão caridosa de nos trazer o bem que esse teu seio encerra. Bendita sejas tu, os nossos olhos cerram aos horrores da vida inglória e tormentosa. Dá-nos sempre o vigor para fazermos guerra às tentações da carne assaz pecaminosa. Bendita sejas tu, que de alívio e de ternura nos aurimos ao ver-te angélica figura, descendo sobre nós do seio do Senhor. Bendita sejas tu, que na mansão divina és a fonte do amor que o Cristo nos destina, quando manda um olhar ao mundo sofredor. Que a paz reine em nossos lares, que assim possa ser, graças a Deus.